Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Aprovação Ágil. Dessa vez estou com Natasha Rocha. E aí, galera, tudo bem? E hoje vai ser um podcast um pouco diferente. A gente vai mais trocar ideia com vocês até sobre as notícias, né? Estamos aqui final de abril, começo de maio e vamos falar sobre os principais concursos e até quero já começar fazendo uma pergunta aqui para você, Natasha. Nesse momento, com as notícias que nós temos, qual concurso você escolheria se você tivesse que começar do zero hoje? Olha, eu acho que a melhor oportunidade hoje é o TRE, porque ele é nacional. Mas eu tô sabendo, um passarinho me contou aí que vai abrir TRF também, mas aí é o TRF 3. Sim. Né? Só que para a região de São Paulo E Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso do Sul. Mas a melhor disparado é o TRE nacional. E por que você acha isso? Por que ele é o melhor? Muitas vagas, porque é um concurso que estava represado, então vai ter muitas vagas e o edital vai sair. Acredito que em agosto. Então, assim, dá tempo de começar agora. Então, sim. Mas nessa questão até, né, debatendo aqui sobre o TRE. Beleza, né? Eu acho que o TRE é muito fácil de tomar a decisão de estudar para ele. Isso daqui é ótimo, sabe? Porque sim. Independentemente da sua região, nós teremos provas no Brasil inteiro, vagas no Brasil inteiro. E você Beleza. aproveita também, né, o conteúdo dele para outros concursos. Sim. Então, você não tem nada a perder. Sim, e assim, ele vai chamar muito, né? A expectativa, né? Eu já gravei alguns vídeos aqui, eu fiz um levantamento. Provavelmente teremos umas 500 vagas no edital, mais ou menos, só que a expectativa real é que eles chamem 3.600 pessoas, pelo menos, né? De acordo com o que eles chamaram nos últimos concursos. Só que aí, às vezes, o concurseiro se engana, né? Você não acha? Que ele olha para esse número, pô, são 3.600 vagas. Mas assim, ele vai ser regionalizado, né? Você não vai concorrer às 3.600 vagas. Sim, mas é uma baita oportunidade, concorda? É que eu acho que o concurseiro ele tem que estar atento também ao que vai ter na sua região, para não deixar, de repente, uma outra oportunidade passar e por estar focado só no TRE, né? Que nem é o caso do TJ, né? Sim. Sim, e assim, né, o TRE, para vocês entenderem, gente, né, quem está vendo agora e não sabe o que é o TRE, é o Tribunal Regional Eleitoral, né? E aí, o que aconteceu? Faz muito tempo que não tem concurso na área de tribunais eleitorais e o TSE e os TRE se juntaram para fazer um super concurso. Então, na prática, a gente vai ter uma prova única no Brasil inteiro, sabe, em todas as capitais, inclusive não só nas capitais, provavelmente em estados maiores teremos nas grandes cidades. Então, todo mundo vai poder fazer, sabe? É um concurso que, na parte da prova, deixa tudo mais democrático. Só que, assim, você, por exemplo, vai escolher ali concorrer da região da Bahia, do TRE da Bahia, você vai concorrer só às vagas da Bahia. Sim. Esse número que a gente está falando aqui de 3.600, que é o potencial ali de nomeações, é falando do Brasil inteiro. Né? Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui, né, More, falando do potencial ali por região. Sobre isso. Né? Então, entenda isso. É a maior oportunidade, você só precisa de uma vaga. Sim. Isso é importante, né? E assim, você ficando no cadastro reserva, você tem muita chance de ser chamado, né, Gu? Porque as pessoas às vezes se apegam demais. Nossa, mas vai vir com quantas vagas e tal. Eu falei, gente, eu era cadastro reserva, você era cadastro reserva. Sim. Desapega. E eu sempre explico que eles não colocam o número de vagas porque eles não querem estar obrigados a chamar. É uma tendência, né, inclusive. Porque se eles colocarem, 1.000 vagas, eles são obrigados a chamar 1.000 pessoas durante a vigência do concurso. Então, o que eles fazem? Às vezes abre cadastro reserva, às vezes abre poucas vagas, e aí a pessoa deixa de fazer achando que não vai chamar. No final das contas, esgota a lista. Eu acho que esse talvez seja assim, pensando na parte estratégica, né? Não na parte dos estudos mesmo ali. Eu acho que esse é o maior erro do concurseiro iniciante. É olhar para número de vaga. Cara, quantas vagas? Eu vejo tanta gente perdendo tanta oportunidade boa, porque só olha número de vaga ou cadastro reserva. A pessoa olha para um concurso grande, que só tem cadastro reserva e foge do concurso. Lembra que eu falei? Ou arruma uma desculpa para não querer estudar. É uma desculpa. O iniciante sempre procura desculpa para não se esforçar. Isso aqui é natural, é do ser humano, né, amor? Faz parte. Mas a gente tem que parar, a gente tem que pegar as oportunidades. Sim, por exemplo, o Ministério Público de São Paulo, né, saiu agora, o concurso, né, que foi o primeiro concurso que eu passei, inclusive. Veio só cadastro reserva, só que eu falei pra galera, eles vão chamar mais de 1.200 pessoas. E aí, pô, a concorrência real, né, eu lembro que eu puxei lá, deu assim, menos de 25 pessoas por vaga de quem fez a prova, sabe? Então foi uma grande oportunidade e o concurseiro iniciante perdeu. Porque ele só olhou para cadastro reserva. Porque ele falou, não vai chamar ninguém que é só cadastro reserva. Gente, vocês acham mesmo que a pessoa está fazendo um concurso público para não chamar ninguém?
É exatamente por isso, eles Sim, não querem se obrigar. mas aí eu entendo também uma coisa, né, Mori? Que a gente está falando aqui, sempre que a gente fala aqui no Bitolei, na prática, né? No Aprovação Ágil também, claro, que aqui é o podcast de Aprovação Ágil. Tô tão bitolado no Bitolei que eu tô achando que a gente está no Bitolei, ó. Uma coisa é que o concurseiro iniciante, né, às vezes ele tem razão em alguns pontos. Porque a gente sabe que tem alguns concursos de órgãos pequenos, que às vezes fazem o concurso ali só para arrecadar uma grana. Acontece também, sabe? Só que nesses concursos que a gente está falando aqui, são concursos que chamam, às vezes, milhares e milhares de pessoas, né? O processo é mais sério, né? Muito sério, na verdade. Órgãos estaduais, federais, eu acho que são excelentes oportunidades. Sim. A pessoa não pode deixar de fazer só porque vai ser cadastro reserva. Sim, e principalmente, né? Por isso que eu sempre gostei da área de tribunais, acho que até por causa disso, sabe? Por uma estabilidade, sempre ter vários concursos, e os concursos são mais sérios. E eles tem problemas, mas são mais sérios. Eles né? chamam de fato. Chamam muito, né? E você, o que você falaria hoje se alguém fosse começar a estudar? Para qual concurso? Hoje mesmo, ó. Ou seja, para quem ver esse vídeo aqui até o dia 5/5 de 2023, o melhor concurso para quem vai começar agora não é o TRE, na minha visão. É o TJ São Paulo. Porque dá para se inscrever ainda para o TJ São Paulo. Né? E ele é um concurso muito democrático também, né? Ele é nível médio ainda. Então, eu acho que talvez seja aqui um dos últimos concursos de nível médio de tribunais, porque a gente vive uma era de transição. Sim. Daqui a pouco, acho que todos os tribunais, até TJ, só terão cargos de nível superior. Né? Ô, Gui, uma questão que eles perguntam a respeito do TJ também, que ele é regionalizado, né? Você escolhe qual região você vai prestar. Qual a melhor região? Tem alguma dica para isso? Eu acho que Mogi das Cruzes. Porque eu acho que, sinceramente, assim, ó, eu acho que em termos de facilidade, pensando em facilidade do que tem nesse concurso agora, de talvez ter uma nota mais baixa e chamar bastante, Guarulhos. Só que, assim, oferece menos qualidade de vida, né? A gente é da região aqui, nós somos de Mogi das Cruzes, né? Que inclusive está nesse concurso que está aberto agora, que é o Grande São Paulo e ABC. Eu acho que no ABC e na região aqui de Mogi você tem mais qualidade de vida. Acho que você vai concordar comigo, né? Eu acho que se fosse eu olharia lá qual cidade que chamou mais. Então, provavelmente é Guarulhos. E aí não tem muito segredo, gente. Ia fazer esse, igual eu fiz com Campinas. Sim, né? mas como que você toma essa decisão, sabe, quando o concurso é regionalizado? Vai para o polo maior. E o polo maior aqui, no caso, é Guarulhos. Guarulhos é a segunda maior cidade do estado. Maior que a ABC até? Então, mas é que o ABC também é dividido. Entendeu? Então, se você olhar aqui em termos populacionais, não tem muito o que pensar, é Guarulhos. Né? Só que, assim, cara, eu acho que você tem que pensar que você vai trabalhar no lugar, tudo mais, né? E eu acho que a nossa região aqui oferece mais qualidade de vida, mas assim, tá tudo meio parelho, né? Não dá muita diferença. Não muda muito. Sim. Mas assim, ó, o que eu faria se fosse começar agora? TJ São Paulo, sem sombra de dúvidas. E ele é muito mais fácil para o iniciante, muito, muito mais fácil para o iniciante, na minha visão, do que o TRE. Por quê? Porque ele tem um perfil mais raso, ele é mais voltado para a legislação, lei seca, né? O TRE também é muito forte na lei seca. Só que principalmente o concurseiro iniciante vai sofrer não é em eleitoral. Eleitoral é mais lei seca e uma súmulazinha ali do TSE e tal. É em direito administrativo. O direito administrativo do TJ é decoreba de lei. É mais simples. É mais simples, né? O iniciante ele sofre mais em direito administrativo, às vezes direito penal, que é uma matéria, dependendo ali do tribunal, um pouquinho mais doutrinária. No TJ, não. TJ São Paulo, né? Especificamente. Mas em contrapartida, penal, às vezes tem uma coisinha de doutrina, né? Não, Mori. É mais leve. Não, cara, ó, isso daqui é um erro que muita gente vai cometer. Porque, de acordo com o perfil da última prova, nós tivemos uma questão ali que eles tentaram ser mais doutrinários. No TJ, que foi uma novidade. Uma questão. E aí eu fiz um levantamento. 98% das questões, lei seca. E aí tem um monte de gente perdida, para não falar uma palavra mais feia aqui, né? A palavra feia eu vou falar para o professor que te dá essa indicação de você estudar a doutrina. O Zé Ruela pega e fala para você estudar a doutrina, você está perdendo tempo. 98% da prova é lei seca, sabe? Você está perdendo seu tempo. Você não precisa fazer 98% de acertos para passar no TJ de São Paulo. Só uns 90%. Você tem que acertar o simples que funciona, que é a lei seca, sabe? E a galera se confunde às vezes, né? Acha que só porque é lei seca a prova vai ser fácil. Não. Você olha e fala aí, Mari, a última prova do TJ de São Paulo foi difícil, só que foi só lei seca, gente. Teve uma questão doutrinária. O resto foi lei seca. Ponto. Que sabe que as pessoas confundem, Gu? Quando a pergunta é um pouco mais elaborada, mistura alguns artigos, eles acham que, nossa, já não é lei seca. Porque não é mais aquela coisa assim, complete a frase, entendeu? Exato. Mas, na verdade, isso daqui é interpretação de texto mais lei seca. Ponto. Interpretação, compreensão global, assim, sabe? E acho que cada vez as provas exigem mais isso do candidato.
Inclusive em português, né? Você olha Sim. assim, interpretação. Em matemática, gente, qual que é o maior problema Nossa da Senhora. pessoa que estuda matemática? Você sabe, isso daqui pode trocar ideia com os melhores professores do Brasil. A gente já gravou podcast aqui, né, com o Felipe Loureiro, já falei muito disso com o Kaká também e tal. O maior problema das pessoas, sabe qual que é? Interpretar o enunciado, não é fazer conta. Gente, mas até português, eu lembro de quando eu fazia a prova, uns textos da FCC que você fala, meu Deus, o que ele quer que eu interpreto daqui que eu não estou entendendo bulhufas? É difícil mesmo. Sim. Mas assim, independentemente de tudo isso, né, na minha visão, voltando ao tema aqui, o mais fácil é o TJ São Paulo. Tá? Para o iniciante, por exemplo, é muito mais fácil você chegar ali em 90% no TJ São Paulo do que em 80% no TRE, eu acho. Sabe? Então, pro iniciante eu acho que é mais fácil. E assim, o iniciante também tem outro fator. O iniciante, ele sempre quer escolher um concurso mais longe. O iniciante, ele quer escolher o TRE, ele não quer escolher o TJ. Para Por quê? procrastinar. Para procrastinar. Ele tem a ilusão que ele vai ter mais tempo para estudar, só que ele vai ter mais tempo para procrastinar. Isso daqui é padrão humano de comportamento. Eu fui assim, você foi assim, todo mundo foi assim. E assim, se você escolher agora o TJ São Paulo, a prova desse concurso vai ser no dia 2 de julho, né? Então, olha o compromisso que você vai ter, olha a urgência que você vai colocar, a sua chance de agir, de aprender mais nesse processo. E assim, tá tudo bem se não passar de primeira no concurso, sabe? O mais importante é você se posicionar em uma área e aprender isso, não é verdade? Nossa senhora, o celular começou a falar sozinho. Alexa. A Alexa Siri. quer participar. Siri, né? Quer participar do podcast, a louca aqui. Ela também quer dar a opinião dela. Né? Então, por esses fundamentos, eu acho que o TJ de São Paulo seria melhor. E posso falar uma coisa aqui? Fazer uma revelação para vocês. Ó, isso daqui ninguém falou, só a gente falou. Quando confirmarem isso daqui, vocês podem falar que foi a gente que divulgou. Um passarinho contou para a gente, né, que vai sair o concurso do TRF. Isso daqui todo mundo sabia já, né? Que vai sair um novo concurso do TRF3. Sim. Beleza, vai ser VUNESP, que é uma novidade, né? A VUNESP entrando ali em concurso de Tribunal Federal, tudo mais. Então, para quem vai fazer TJ São Paulo, vai ser a mesma banca do TJ. Sim, é a mesma banca do TJ, lindo. Só que o concurso vai acontecer. Mas qual que é a grande novidade, gente? A notícia que nós temos, né? Até se você olhar o plano básico lá, né? O plano base desse concurso, ter para aqueles cargos que não chamam tanto, sabe? Para a área de TI, segurança, né? O técnico lá em segurança, que agora é policial e tal. E então a gente teria para esses cargos. Só que esse passarinho me contou que nós teremos nesse concurso, já eles estão correndo para fazer isso, fazer adaptações, todos os cargos, inclusive os principais. Técnico e analista. Técnico judiciário da área administrativa, que é o cargo que mais chama, e também o analista judiciário da área judiciária, execução de mandatos, tudo mais. Né? E o concurso ainda tem uma validade, beleza, só que não faz sentido, né? Como está próximo de vencer, eles pegarem já a estrutura desse concurso e já inclui lá. Aí eles demoram um pouquinho para homologar essa parte aqui do concurso e já tem uma lista nova rodando. Exato. E é uma ótima oportunidade para quem vem do TJ, né? Sim. Porque aqui na região a banca é a mesma, então a pessoa já vai ter tido uma experiência ali com prova, teoricamente. Já não vai mais ser o primeiro concurso. E até o alinhamento com a banca, né? Já chega mais preparado. E se você olhar, né, o TJ tem mais conexão normalmente com o TRF, que as matérias são parecidas. Vai ter TRF, na minha visão, é mais difícil que TRE. Você acha? Eu acho. Eu fiz o TRF uma vez, tomei bomba. Mas você fez para analista da área administrativa, não foi? Você já tinha passado no TRT. Iam corrigir acho que 116 redações. Eu fiquei em 120 e poucos, alguma coisa assim. Mas é que você fez para analista judiciário da área administrativa. E aí tem menos diferença nos editais. Eu acho que para técnico e para analista tem mais diferença, porque o TRF cobra mais matérias. Então tinha penal, umas coisas que eu não sim, então. Aí, por isso que eu acho que o TRF ele é mais robusto em termos de conteúdo, porque eles sempre cobram aquele bloco lá, que é civil, processo civil, penal, processo penal. Isso. Por exemplo, nos TRTs, eles não pedem. Eles pedem no máximo ali processo civil. Né? Penal, processo penal. Isso daqui para analista eles até pedem, mas é mais raso, sabe? Então, e principalmente para técnico, eu acho que o conteúdo acaba sendo maior ali no TRF. Eu acho o TRF mais difícil. Assim, ó, pensando em ordem de dificuldade dos tribunais federais, os TRs, qual que você acha que, assim, qual é a lista dos mais difíceis? Eu acho que eles estão meio iguais, assim, o TRE e o TRF. Só acho que o TRT é mais fácil, por quê? Porque você tem muita passou. Vaga. Não, eu acho que... E eu passei. não, sim, se eu passei, todo mundo passa. Não, mas eu acho que tem muita impressão sua. Assim, ó, pensando a gente tem que dividir em classes aqui, eu acho. Ó.
Em quantidade de A conteúdo. classe dos trabalhadores. Em quantidade de conteúdo, o TRF é maior. Eu acho que é mais conteúdo para estudar, isso aqui inevitavelmente, né? Pô, a gente já fez conteúdo do TRF3, um monte de gente passou, né? Não sei, Foi o primeiro pra... conteúdo que a gente fez, TRF3, TRF4, ele tem mais conteúdo do que os TRTs e TREs. Por causa de civil, né? E processo civil. Civil, processo Civil é civil, muito penal grande, e processo penal, então ele acaba pedindo mais coisas assim. E em termos de conteúdo, o TRE tem menos. Mas são pouquíssimas vagas, né? É que Então, agora a gente vai bombar, né? Então, normalmente, quando você compara assim, em números, né, os TRTs têm mais gente, então eles provavelmente precisam de mais pessoas, vão chamar mais pessoas, beleza. Depois, acho que vem os TRFs, né, que também tem um volume grande, quando chama, assim, acaba chamando até que legal, e depois vem os TREs. Só que nesse momento a gente está num vácuo de TRE, né? Então, é que está muito represado. Então agora a leva vai vir com força. Né? Sim. E ainda tem uma questão, né, que é muito importante. Quem está pronto para um, acho que está muito pronto para todos, né, Maria? Eu acho que é difícil falar, Gu, porque eleitoral... Só eleitoral que é diferente. E direito do trabalho, processo do trabalho também. Não, sim, então eu escolheria uma área, igual eu fiz, sabe? Sim, tipo, mas você... ou TRTs, ou TJs, mas tem TRFs. momentos, né, Maria? Porque, por exemplo, ó, beleza, você se posiciona e você fala assim, pô, a minha prioridade é TRT. Ótimo. Só que assim, ano passado você teria feito 12 concursos. Então. Lindo. Não, beleza. E aí, agora em 2023... Talvez a gente tenha 2, 3 lá para o final do ano. Você não faria o TRE? Então, eu beleza. faria. Só que aí agora eu ia começar a direcionar todo o meu estudo diferente, entendeu? Então, assim, eu vou aproveitar as matérias que eu tive em comum. Sim, mas é isso que a gente ensina, né? Tipo, quem montou a base. Por exemplo, quem estudou para o TRT. A pessoa já manda bem ali em todas as matérias básicas, então isso daqui talvez não seja mais uma preocupação tão grande. Né? Então ela tem folga ali para a parte de direito. Aí ela olha para o edital do TRE, por exemplo, que vai vir. Constitucional administrativo, que é o mesmo conteúdo que ela já estudou. Qual que tem que ser a única prioridade dessa pessoa? Que ela vai ter que se matar ali para chegar bem. Matérias diferentes. Eleitoral na prática, sabe? Então dá para chegar muito bem, sabe? Tipo, eu não perderia. E vai ser atípico mesmo, vai achar muita gente que está muito represado. E uma coisa que é importante, né, cara? Tribunais federais, eles aproveitam muito a lista de outros concursos. Fora isso. Então, é muito importante você estar na lista, sabe? Porque, às vezes, imagina, você passa lá no TRT... TRF vai aproveitar a lista. Você ficaria triste? Imagina. Se o TRF te chamasse, você fosse pro TRF? Claro que não, de forma alguma. E você ia aprender penal, às vezes você ia gostar mais, sabe? Pode ser. Não tem essa. A remuneração é a mesma, gente. A carreira é a mesma. A carreira é boa. Né? Então, vale muito a pena pensar nisso. E agora, até pensando em uma coisa assim, né? Que a galera deve estar falando, pô, mas vocês só falam de tribunal, só falam de tribunal, só falam de tribunal. Claro, é a melhor oportunidade. Por quê que é a melhor oportunidade? Por que você escolheu o tribunal? Porque você escolheu o tribunal de forma mais consciente. Eu fui fazendo, sem mentira, gente, fui fazendo os concursos que eram os grandes concursos bons na época. E eu peguei uma enxurrada de TRT, sabe? Na época que eu comecei. Por que você escolheu o tribunal mesmo? Porque eu sabia que ia ter um monte de tribunal trabalhista. E o núcleo é o mesmo. Então, eu aproveitaria tudo que eu estudei em todos esses concursos. Foi por isso. Além disso, é um concurso que chama muita gente. Dos tribunais, é o que mais tem nomeação. Então, mas por que você escolheu o tribunal além disso, assim, sabe? Não só de volume de concurso, não teve mais coisa? Só isso? Volume de concurso, você já trabalhava no TRT. Eu me identifiquei de fatores, só que eu só me identifiquei com a matéria depois que eu comecei a estudar, né? Que aí eu vi tudo que eu passava e tudo que a lei diz. Aí você viu que te demitiram grávida, os direitos que você tinha. Nossa. Aí você falou, vou virar justiceira, vou passar aqui e vou começar a fazer justiça. Mais ou menos isso? Foi. Mas isso eu só descobri depois que eu comecei a estudar, né? Quando eu fui escolher TRTs, eu escolhi muito porque você já trabalhava no TRT e eu sabia que ia ter um monte. E era o que mais chamava. Agora, uma dúvida, assim, ó, que eu acho que eu nunca perguntei para você. Né? É claro que talvez você tenha tomado a decisão porque eu estava em tribunal, talvez você já tenha percebido que era muito bom, beleza. Mas olhando o seu perfil, né? Porque eu te conheço já há muitos anos, até o seu perfil profissional, talvez fizesse muito mais sentido você ir para a área fiscal. Sabe, pela sua formação e tudo mais. Por que você não quis ir para esses outros concursos e ir para tribunal? Porque eu achei que o tribunal já era muito bom, que a vida que você tinha. Eu falei, não, eu quero esse daqui, ó, para mim. Mas você não foi também por facilidade? Você acha que talvez fiscal é mais difícil que tribunal? Eu acho também. Também tem essa questão. Você acha mais difícil? Eu nunca fiz, né?
na verdade, prova para auditor, fiscal, nem nada. Mas eu acho que eles criam uma coisa assim que parece muito difícil. Ah, Eu mas não sei. eu não sei, porque, por exemplo, uma matéria que você manda bem, que é administração pública, gestão pública e tal. Talvez você tivesse problema ali em contabilidade, sabe? Então, o medo maior é a matemática, né? Da área Matemática. fiscal. Aí você Sim. fala, puta, vou fugir disso, porque eu sei que eu não vou bem. E uma coisa legal, né, é que em tribunais, principalmente tribunais federais, matemática tem uma relevância muito baixa, né? É, muito pouquinho. Dá Esse para do pular até às TRT-15 eu vezes, acho né? que nem tinha. Então, alguns não têm, né? É. As matérias que, assim, matérias comuns que são mais cobradas. Português sempre tem. Sempre tem. É muito Tinha raro não redação, o ter. meu tinha É. redação. Antigamente técnico não tinha, hoje em dia Não tinha, alguns têm. eu fiz também em alguns, mas Pouquíssimos. assim, para técnico tem uma flutuação, né? Inclusive nesse ano que passou agora, né, 2022, a maioria dos TRTs não tiveram redação. Então, Não tiveram. De técnico, né? De analista. mas o que eu sempre quero tem. dizer assim, às vezes cobra raciocínio lógico, matemática, às vezes cobra redação, sabe? Eles ficam flutuando assim. Mas a maioria tem raciocínio Sim. lógico, matemática, mas é tipo Não, a maioria pouquinhas não questões. tem. Eu já fiz esse levantamento, a maioria não tem, Mari. E quando tem, assim, tipo, é Porque eu lembro quando 3%, eu fiz, 4%. pelo menos, talvez naquela leva, todos tinham. O TRT-15 foi o único que eu fiz que não tinha. É. Os demais todos tinham. Mas foi algo assim do momento mesmo, Pode porque ser. eu já fiz um levantamento assim, ó, a maioria tem informática. Informática é muito mais cobrada do que raciocínio lógico matemático. Então, É não que eu fiz é. em 2013, Por isso que eu acho que atrai tanto, Só né? tem A 10 galera de anos. tribunal, né? Que normalmente é formada em direito e tal, tem muita frustração em matemática e raciocínio lógico, né? Então, acaba sendo atraído até pelo perfil de prova, porque nos tribunais federais, matemática e raciocínio lógico é bem irrelevante, assim, quase. Dependendo, até faz sentido você pular. Agora, em TJ, não, né? TJ já tem até o mesmo valor, né, ali. Às vezes no TJ de São Paulo, né, fica. A questão tem o mesmo valor que a questão de direito, o que não acontece nos tribunais, por exemplo. Sim, no Gente, eu TJ não de São sei. Paulo não dá pra pular, né? Olha, eu chego no escritório, meu nariz fica desse jeito. Eu acho que é a alergia a Meu mim. Deus do céu. Sim, Eu não estava assim há 5 minutos atrás. Mas enfim, eu acho que você tem alergia a mim, ao trabalho. ao trabalho, às gravações, pode ser, Nossa. né? Agora, eu quero fazer algumas perguntas para você, para entender como que foi o seu processo de evolução, porque eu acho assim, muitas pessoas se identificam com você aqui. Você tem noção Sim. disso? Eu recebo bastante mensagens. Pessoas, eu já passei por isso. Outro dia eu compartilhei lá uns perrengues lá, todo mundo se identificou, que não imaginava os perrengues que a gente tinha passado. Porque hoje em dia, todo mundo só vê o que é bonito no Instagram, né? Não sabe tudo que a gente já passou. Não vê os tombos que nós tomamos, né? É. Mas acho que muitas pessoas se identificam com você até pelo seu histórico de trabalhar em empresa, né? Você Sim. trabalhou em muitas empresas e sofreu bastante com isso, né? Sim. Acabei sendo demitida grávida, depois tem filhos, você sabe que isso é. As empresas vão perguntar, vão Sim. querer saber, enfim. Sim. E aí, né, quando você começou a estudar, você já estava há um tempo parada, assim, né? Tipo, eu vejo que eu comecei mais cedo, tal, né? Tipo, eu não comecei a estudar para concurso, né? Eu comecei a estudar para vestibular. Então eu já entrei no ritmo ali. Você ficou um tempão parada, assim, né? Tipo, só trabalhando. Que tem uma lógica diferente de fazer prova, né? Tem. Né? Eu me formei, acho que em 2009, E aí em administração. E aí você começou a estudar para concurso? 2012? 2012. Então você ficou ali uns 3 anos parada, mais ou menos. É. Né? E assim, faculdade é outro ritmo, né? É, isso que eu ia falar, tipo, não se compara o estudo que eu tinha na faculdade, matéria específica, com o estudo para concurso. Para mim, a sensação que eu tinha era como eu estava começando do zero, Sim. sabe? Porque o ensino médio já tinha ficado para trás há um tempão, então eu não estava vendo português, matemática, não tinha mais contato com essas matérias. Na faculdade eu estudava matérias muito específicas, né? E não era aquele estudo, nossa, que difícil, não sei o que. Não, é estudar para fazer a prova, passar e tchau, sabe? Eu não estudo bem. É diferente. Preciso né? me formar. Sim. Era só estudar um dia antes da prova. Né? Aquele ritmo de escolinha. E você tinha medo de não conseguir aprender, sabe? De não ser capaz? Você tinha aquela trava de, putz, acho que eu não nasci para isso? Eu tive, depois eu comecei a fazer prova, né? Que aí você começa a tomar bomba e você fala, meu Deus, acho que não é para mim. Mas eu mesmo assim, eu continuei, sabe? Continuei com medo mesmo, achando que às vezes não ia dar certo, mas eu falei, não, eu quero isso, então eu vou continuar tentando. Eu acho que a gente tem que
insistir naquilo que a gente realmente quer, né? Se a gente, e batalhar por isso, porque por mais que às vezes a gente pense isso, todo mundo é capaz de aprender. Sim. Né? E como que você conseguiu condicionar o seu cérebro, sabe, se forçar a entender isso? Fala assim, ó, eu posso aprender qualquer conteúdo, eu posso ser competitiva se eu pagar o preço, porque o nosso cérebro ele quer desligar. Ele quer tipo ir para Netflix, ele quer ver um filminho, ele quer fazer esse tipo de coisa. É disciplina, né? Hábito de estudo, não tem o que fazer. Você tem que fazer todo dia, mesmo sem que você querer, mesmo sem você achar que sem ser o melhor, porque muitos dias a gente fala, putz, nossa, eu podia ter feito mais. Todo dia você sai com essa sensação. Todo dia eu penso isso. Nossa, eu podia ter feito. Até hoje, né? Até hoje, acho que é natural, né? Então, a gente tem que fazer o que precisa ser feito e é melhor feito do que não feito. Sim, mas você lembra, assim, você consegue identificar hoje quais ações você tomou, assim, sabe? Quando você... Por exemplo, a primeira prova que você fez de TRT, eu lembro que você voltou muito desanimada. O cronograma me ajuda muito. Por quê? Ele fala ali já o que você tem que estudar todos os dias. E lembra que eu montava meu cronograma na folhinha? Uhum. Então, aquilo ali eu tinha que fazer aquilo todo dia. Eu não ficava pensando muito. Eu só ia e fazia. Entendeu? Então, acho que é o hábito e a disciplina. Foi isso que me ajudou. Uhum. Né? Apesar de a hora que chegar uma prova, então uma bomba, você achar que, puta, de chegar chorando em casa, de achar que não é pra mim, de pensar em desistir. Mas aí você fala, não, eu vou conseguir. Calma que eu vou conseguir. Não tem... Meu cérebro é igual de todo mundo. Então... E mais alguma ferramenta que você tem usado assim que te ajudou? Ou só o cronograma realmente já resolvia esse problema? De você continuar estudando, assim, independentemente de resultados, sabe? De conseguir... a disciplina, né? Ter o painel dos sonhos lá, de pensar nas coisas que eu queria, que eu ia conquistar depois que eu passasse no concurso. Como que é esse painel dos sonhos? É aquele, tipo, montagem? Eu fiz um vídeo contando no YouTube que você coloca, assim, tudo que você quer. Tipo, o corpo que você quer ter, malhando, a casa que você gostaria de comprar, o carro que você queria ter. E todo dia você olha para aquilo. O salário que você quer ganhar. Né? Você monta lá, né? Eu tinha até no celular. Você faz isso até hoje, né? Até hoje eu faço. E você coloca lá os seus objetivos, as coisas que você quer, e você entende que aquilo é um meio para você alcançar os seus sonhos. O meu era mais simples, né? O meu era só um contra-cheque. Que eu era o louco do contra-cheque. Eu tive também o contra-cheque um tempo. Só mas aí dinheiro, mercenário. Eu coloquei lá carro, a casa, o corpo. O corpo eu não consegui até hoje. Mas seguimos na luta. Você tem sim, vai. Mas seguimos na luta aí, na musculação, firme e forte. Eu tenho um fator. Confete que ela tem. Eu tenho um fator contra mim muito injusto, que é a idade, né? A idade? Porque não é igual estudar, que tipo, estudar não tem idade. Mas fala sério, você não se olha assim, quando você passou no concurso, foi lá em 2000 e... Então, eu comecei a estudar em 2012 e passei no final de 2013. Isso. 2 anos. Mas aí você olha pra você de 2013, você não sente que você tá muito melhor? Muito melhor. Consegui fazer uma plástica do nariz, fiz uma lipo. Muito melhor. E falando nisso, ó, como é que chama? Painel dos sonhos? Você conseguiu realizar tudo que estava no painel dos sonhos? Nossa, eu queria até achar meu painel dos sonhos antigo, mas eu consegui. Até mais, eu diria. O que tinha? Revela. Que tinha? Tinha casa, tinha carro, essas coisas. Tinha o contra-cheque, né? Era isso. Que tinha viagens, eu colocava lá os símbolos das viagens, dos lugares que eu queria conhecer. Né? Tinha um apartamento na praia? Não, então, por isso que eu falei até mais. Aí hoje sim. Em dia. Eu nunca tive isso. Eu sempre pensei no contra-cheque só, Ainda bem que sabe? você tem eu. O meu era mais simples. Hoje, né, eu pedi exoneração, eu sou sugar baby de concursada, né? Não, você tem eu, que aí eu ponho os sonhos e você ganha o dinheiro. Mas você não se vê, assim, as imagens, quando você posta o TBT, você não percebe que você está muito melhor hoje? Anos depois, quantos anos você está no tribunal? 6. 6. Então, você começou a estudar lá 9 anos atrás, 8 anos atrás, mais ou menos? Não, mais. 10, quase 10. 10 anos. É porque demorou para te chamar, né? Foram... 10 anos. 2 anos para passar, mais ou menos, mas 2 anos para chamar. Não, eu tô muito melhor, gente. Hoje eu consigo fazer botox, estimulador. Que eu não consigo. A Natasha faz uns negócios que me assusta, que é o negócio de colocar fio, não sei o quê. Eu falo, como assim, todo mundo põe isso hoje em dia. Eu não ponho. Porque você é homem. Mas tem um monte de homem que põe, não tem? Então, mas eu gosto dessa coisa de poder me cuidar, né? Então, eu acho que eu tô muito melhor, assim, mais madura também, lógico. Eu sei que a gente vai envelhecer, mas eu posso me cuidar. Eu gosto muito
de ter esse tempo para me cuidar. Hoje eu tenho um trabalho que me permite ir para academia 8 horas da manhã. Ó, que maravilha. Sim. Se eu estivesse trabalhando na área privada, 8 horas da manhã eu já tinha que estar, né? E até isso daí é legal, né? Porque até sem home office, né, Maria, dá para fazer isso. Porque nos tribunais, normalmente, você entra lá às 11 horas. Exato. Até se eu não tivesse o home. Então... Isso é legal, porque eu lembro que também quando eu só consegui fazer academia depois que eu me formei e que eu já estava como técnico. Porque antes não dava, não tinha dinheiro, não tinha tempo. Mas a pessoa quer fazer tudo, gente. Quer fazer academia, estudar, trabalhar e ir para a faculdade. Não dava. E ser pai ainda. Então, aí eu comecei a fazer faculdade, quando eu terminei a faculdade, comecei a fazer academia. E nunca mais parou. E eu lembro que eu fazia academia num horário que já estava vazio, que era tipo umas 8 horas, assim, né? Já começa a ficar de boa. Aí eu saía direto para pegar o trem e ia para São Paulo. E eu trabalhava todo dia das 11, né? Às vezes dependendo do meio-dia até as 8. E isso é muito legal, que permite mais controle, né, do seu horário. O tribunal ele tem essa característica, né, de trabalho. Muito bom. E no home office, né? Aí você faz o seu horário, né? Claro que depende da chefia, tem uma organização mínima ali, mas é mais produtividade, né? Mas eu sou muito assim, o trabalho ele é importante sim, mas ele não é tudo. Então, eu gosto de ter um trabalho que me proporcione uma qualidade de vida, mas uma qualidade de vida, né? Não só dinheiro. Muita gente fala, putz, você não quer fazer para juiz? Você não quer fazer outro cargo? Eu falo, não, gente, tá bom aqui. Porque a minha prioridade hoje é outra, né? É ter tempo para mim, para minha família. Hoje, assim, ó, pensando, né, no que mudou na sua vida, assim, desde a época que você estava lá como concurseira, trabalhando, estudando, né? Que você tinha um trampo que era até legal, né? Pensando assim na média dos trabalhos. Sim, eu ganhava bem. Né? Mas o que você percebe assim, ó, 2, 3 coisas no máximo assim que você fala, pô, isso daqui mudou e tipo, valeu a pena todo o esforço. Encheção de saco. Em qual sentido? Assim, de tipo, chefia? De chefia mesmo, de cobrança, né? A gente tem a cobrança no tribunal, mas é muito diferente. É uma cobrança justa, né? Sabe, algo mais adequado. No trabalho não era, né? Porque eu lembro que você tem um meme, né? Que é o do sobrinho do chefe, o filho do chefe, né? Dando um tiro de sniper assim na galera que tá trabalhando. E isso aconteceu com você, né? Eu lembro que eu fui contratada para trabalhar com material cirúrgico da Johnson, numa região que as vendas estavam assim lá no fundo, estavam dando como uma região morta. Aí eu fiz o maior trabalho, 1 ano desenvolvendo a região, fazendo, como fala, fazendo assim, estando mais próximo dos médicos. Network. Network com os médicos e tal, e consegui, assim, de chegar um dia que a empresa teve que mandar todos os equipamentos que eles tinham para Mogi, em um dia, porque só em Mogi teve 5 cirurgias, coisa que não tinha nenhuma a cada 3 meses. Então, todo mundo ficou assim, nossa, o que está acontecendo? Eu lembro que naquela época você começou a ganhar mais que eu, lembra? Você estava no tribunal. Eu estava no tribunal e você estava ganhando bem mais do que eu. Porque era comissão e tal. E, mano, o negócio voando em Mogi. Aí o dono da empresa falou assim, olha, nós vamos mais continuar com você, quem vai tomar conta dessa região agora é a Dani, e a Dani era a sobrinha dele. Eu falei, então eu venho, faço tudo que tem que fazer, e na hora de ganhar o dinheiro eu vou embora. Pilantragem, muito né? sacanagem. Então, isso não tem no tribunal, né? O que eu vejo no tribunal, assim, que, graças a Deus, eu não passo, mas tem gente que passa, essa briga aí por FC e CJ, né? Sim. Que um quer puxar o tapete do outro ali. Só que eu só quero ficar aqui fazendo o que eu tô de boa, não quero CJ, entendeu? Sim. Isso, só para explicar, né, pra galera, quando você trabalha em gabinete, nós temos lá normalmente 7, 8 pessoas trabalhando. Hoje tem 11 no meu gabinete. É 11. Na época que eu estava lá no tribunal tinha 7, 8, mais ou menos, deve ter mais hoje. E lá cada um tem uma classe assim, de FC, de CJ, que são nomenclaturas de verbas que você ganha para fazer o trabalho. E assim, a FC é 2.000 e pouco, a CJ às vezes é 9, 10 pau. Então tem gente tem uma que briga, se mata, né? Ali dentro, né? Sim. Tem gabinete que, meu Deus do céu. Mas, graças a Deus, acho que como eu também não tô nessa vibe, tipo, meu salário é ok, tá lindo, maravilhoso, pra mim tá bom, eu só quero algum trabalho com o home office. Sim. E então esse é o principal ponto, assim, encheção de saco. E estabilidade, né, Gu? O principal ponto porque eu estou no serviço público hoje é a estabilidade, porque eu não conseguia tirar férias, eu vivia sendo demitida, né? Porque você faz um trabalho bom desse e o cara te tira para pôr a sobrinha. Sabe? Ou então, mudou de administração, entra um chefe novo, troca todo mundo. Então, você não tem férias, você não consegue viajar, você fica passando toda vez aquela
coisa de passar por 300 entrevistas. Você tem que falar inglês, alemão, italiano, ter carro, Com 25 anos, senão se você tiver 30 e poucos e filho, eles te experiência mandam e embora. menos de 25 anos. Então, você fica naquele estresse, vivendo aquele estresse sempre, e isso não faz parte da minha vida, graças a Deus, há um bom tempo. Sim. E como que você lidou, assim, né, com uma quebra, assim, que eu vejo do setor público e privado, né? Que hoje você está no tribunal, se você quiser ganhar mais mesmo, assim, né? A maior possibilidade que você tem é fazendo um novo concurso. Sim. Né? Quando você está numa empresa tal, você tem às vezes a expectativa de crescer tal. Como que é essa diferença assim? Como que foi na sua cabeça? Então, eu acho que isso é muito da pessoa, né? Da ganância da pessoa. Eu acho Perfil, que né? Também. eu acho que o que eu sempre busquei foi isso que eu falei pra você, qualidade de vida, um salário bom, sabe? Eu nunca fiquei pensando, nossa, é igual o pessoal que eu me formei em direito faz pouco tempo, falou, nossa, não, mas eu vou advogar que eu vou ganhar mais. Então, beleza, se esse é o seu ponto, ganhar mais, vai fundo, E ó, vai que para nem a área sempre privada, ganha, né? entendeu? Mas não era o meu objetivo era ter estabilidade. Então isso sempre foi muito claro. Então eu não sofri, sabe? E eu acho que já passou tanto perrengue que, meu, a vida que eu levo com o salário de tribunal é muito luxuosa já. Então, Sim. isso não é relevante assim para mim, né? E até né, o volume de trabalho assim, como ele permite que você tenha uma qualidade de vida, permite que você tenha até projetos paralelos também. Sim, Né? Isso é sim. diferente. Igual eu tô aqui gravando com você. Sim. Consegue apertar o botão ali no. Cuidado só para não reiniciar. Está quase na hora de reiniciar. Não. Vê se ele não. Aguarde uma hora. Aguarde uma hora. Isso. No podcast. Quem sabe Faz ao vivo. E uma coisa que eu quero saber. Diga. Você voltava, às vezes, da prova chorando. Você voltou chorando, inclusive, quando você foi aprovada, nomeada e tudo mais, não foi? Você lembra do vídeo do Pedro da minha nomeação? Lembro. Ela voltou chorando Ela voltou da chorando. prova. E ele falou, ela tirou um em uma prova. Não foi que você foi Foi. mal em alguma prova? Que Sei ela lá. voltou chorando. É. Voltei várias E vezes. você percebe que isso aqui normalmente né, é um reflexo ali, claro, de estresse e tudo mais, e ansiedade. Claro. Você percebe que a ansiedade atrapalhou o seu estudo? Talvez você tivesse passado antes, se você tivesse controlado melhor a ansiedade? Com certeza, né? Acho que a ansiedade ela atrapalha todo mundo, né? E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, gente. Muito. Eu acho que se eu tivesse sido menos ansiosa, eu teria mais tranquilidade para fazer as provas, para estudar da forma correta, né? Não teria ficado batendo cabeça achando que era certo o que eu estava fazendo e não era, né? Porque eu comecei a estudar. Então, com certeza me prejudicou. E como que você fez assim para segurar essa onda nas próximas provas? Porque você voltou chorando, beleza, da prova que você passou, mas eu percebi que você foi amadurecendo. Você lembra de alguma coisa que você fez para controlar melhor a ansiedade? Eu não fiz, eu só continuei. Só continuou? Só continuei. Falei, chorei tudo que eu tinha para chorar, lavei o rosto e vou continuar. Porque. Né? E assim, a gente não ia no psicólogo daquela época. Não, então, assim, se era fosse hoje, né? talvez, né? E você acha que se fosse hoje, e você percebesse lá que você tava, sabe, passando mal de ansiedade, que você está prejudicando e vai prejudicar inevitavelmente seus estudos, eu com certeza. o que você, com a maturidade de hoje, assim, faria para melhorar procuraria isso? ajuda, com certeza. Uma terapia, alguma coisa. Sim. A academia já acaba ajudando um pouco, né? Você a descarregar ali um pouco, é um momento de descontração. Então, eu sempre falo que quem não faz nenhum exercício físico, é legal você fazer, Sim. porque ajuda. Mas nada como procurar uma ajuda profissional mesmo, né? Um Sim. terapeuta, um psicólogo mesmo para te ajudar. E muitas pessoas têm um bloqueio muito grande de fazer isso, né? De procurar ajuda. Porque eles acham que é só para doido. Cara. É igual psiquiatra, né? E não pode, né? Tem que procurar ajuda o quanto antes, porque isso daqui às vezes começa, né? Aconteceu comigo, né? Que, pô, o meu virou pré-pânico, pânico, virou depressão depois de um tempo. Sim. Então, o ideal é tratar isso desde o começo. E você percebe, cada vez a gente tem mais relatos, né, Maria? De pessoas que bugam na hora da prova. Sabe? De pessoas que ficam insanas ali mesmo na hora da prova. Então, você tem que começar a controlar isso desde antes. E isso daqui vai ter um reflexo no dia a dia, né, Maria? Porque tem muita gente que às vezes fala assim, nossa, não gosto de estudar. Não, na verdade, você está com um problema de ansiedade. Né? Você está pulando etapas. Você não quer. Quando a pessoa fica muito ansiosa assim, ela não quer lidar com aquilo. É horrível.
Então, acho que tendo algum profissional para te orientar é muito melhor, né? É que nem todo mundo tem condição também, né? Sim, sim, e eu entendo isso, né? E na verdade tem uma coisa assim que aí eu vejo que é algo que aconteceu comigo e que a gente pode até conversar sobre isso. Porque eu sempre fui uma pessoa que, cara, nunca me encaixei em uma sala de aula. Sempre tive muito problema, né? Eu não conseguia aprender junto ali com a galera numa sala de aula. Isso criava muito atrito até com o professor. E aí, depois de um tempo, eu percebi que, na verdade, estava tudo bem. Eu só tinha um perfil de aprendizado diferente. Sabe? Quando eu entendi isso, quando eu aceitei isso, aí eu comecei a ter resultado. Que aí eu Ficou muito mais fácil. Aí eu parei com aquela... Eu sempre fui muito ansioso. Imagina um professor enrolando para contar as coisas para mim, sabe? Para me ensinar. Eu ficava batendo a perna, tipo, ficava louco. Imagina eu, moleque, sabe? Eu sempre fui muito ansioso nisso. Aí eu entendi que, na verdade, fazia muito mais sentido eu pegar aquele conteúdo ali e estudar sozinho. Que ali eu aprenderia mais, sabe? E aí eu vejo que vem muito disso, né? A ansiedade acaba criando alguns problemas ali quando a gente tenta se encaixar em algo que não foi feito pra gente. E a sala de educação tradicional, sabe? Tipo, ela não foi feita para aceitar as pessoas. É um sistema travado que, na verdade, exclui a galera, entendeu? E ele é imposto. Mas eu acho que isso faz parte do nosso desenvolvimento também, da gente ter que saber que, poxa, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso me formar. Então, eu tenho que me adaptar também a isso, né? Mas não que isso seja um fator determinante, não. Sim. Aliás, é muito melhor você conseguir estudar sozinho, você vai aprender muito mais, eu acho. E o que eu fiz, né, na prática, quando eu entendi isso daqui? Eu ia para a sala de aula, claro, né, tinha que fazer faculdade, tem que ter presença, pós, não sei o que eu fiz. Eu ia para a sala de aula, sentava às vezes lá no fundão e não ficava zoando, sabe? Ficava estudando outros conteúdos. Aí alguns professores até se incomodavam com isso, tudo mais aí. Às vezes até geravam atrito por causa disso, mas não era um desrespeito, é porque eu não me adaptava àquilo e eu tinha um alto rendimento fazendo isso. Então, me deixa em paz, deixa eu estudar do meu jeito, só preciso da presença, sabe? E assim, eu só consegui fazer isso quando eu estava com um nível de maturidade maior, né? E eu vejo muitas pessoas hoje sofrendo no mundo dos concursos por causa disso. Aqui as pessoas ainda são muito apegadas. Elas acham que para elas aprenderem, elas têm que ter alguém ali mastigando conhecimento para elas. Não, gente, vocês têm que aprender que a gente é capaz de aprender sozinho, que a gente pode ir atrás da informação. E, aliás, né, vocês já devem ter ouvido falar isso. Quando você pesquisa sobre algum assunto, quando você sozinho vai atrás de aprender alguma coisa, você aprende muito melhor do que quando alguém vem e te conta coisa. Com certeza, né? Até a gente abriu uma caixinha de perguntas esses dias, né? Você está falando exatamente desse ponto. Foi ontem, na verdade. E a pessoa falou assim, quais os tópicos mais cobrados do concurso do Ministério Público da Paraíba? Aí eu falei a real, falei assim, se eu pesquisar isso, quais são os tópicos mais cobrados, né? Aqui acho que é a FCC, a banca, né? Não tenho certeza se é FCC, de cabeça. FCC, o que aconteceu nos últimos concursos e tal. O que vai acontecer? Eu vou passar no concurso de novo. Porque você foi atrás da informação. Eu fui atrás. Você buscou, você está sabendo, você sabe aquilo. Sim, né? Aí a pessoa que pega uma lista prontinha ali. E outra, vai ter que ficar sempre consultando a lista, porque ela não lembra, porque não foi ela que teve o trabalho de pesquisar. Deixa eu ver se isso cai. Você entendeu? Não é a mesma coisa. É a mesma coisa com qualquer conhecimento, eu acho. Sim, então você tem que ter ação no seu estudo. Por isso que a gente fala tanto de estudo ativo, né? E isso faz parte do estudo, né? E o estudo ativo ele é difícil. Porque é muito mais fácil você ficar lá e alguém ficar vomitando informação. Mas aí que entra esse negócio de você se adaptar ao padrão que é imposto, assim, às vezes por gurus ou por concurseiros de Instagram, pelos cursinhos e tudo mais, né? Porque até o cursinho, ele oferece tipo tanto conteúdo, tanto volume, tanto desperdício, que cria uma cobrança que você tem que comer com farofa aquelas videoaulas e para fazer isso, para chegar bem em um concurso, às vezes você vai ter que estudar 8 horas por dia. E isso não funciona. Não funciona, não faz sentido. Você não é obrigado a ver todo esse conteúdo. Você tem que estudar menos e melhor desde o primeiro dia. Como que você vai saber o que você tem que estudar se você não foi nem atrás do edital? Exato. Aí você vai estar lá vendo tudo que o cursinho está vomitando em você, sem nem saber se aquilo cai ou não na sua prova. E isso aumenta a ansiedade, sabe? Eu acho, porque gera uma cobrança e fala, nossa, preciso terminar isso. Eu só tenho 2 horas por dia para estudar. E aqui, cara, para eu bater esse conteúdo aqui, eu teria que estudar 8. Aí eu vejo no Instagram, tem um concurseiro lá estudando 8 horas líquidas por dia. Líquida só se ele estiver chorando no material dele.
Então, cara, não se cobre, sabe? Você tem o seu próprio caminho, cada um tem o seu caminho. A maioria das pessoas que eu conheço, inclusive, sempre trabalhou, estudou, tinha pouco tempo para estudar. Quando você tem muito tempo, você não aprimora a sua metodologia, Sim. você se desgasta mais. E, cara, eu sempre falo, uma pessoa que estuda de forma ativa, com 2 horas por dia, Isso é ela muito faz melhor. estrago e passa na frente do concurseiro de 12 horas do estudo formato Netflix, zumbizão de Prime Video e HBO Max, É isso sabe? mesmo. Não é mais ou menos Eu isso? acho também. Ó, por exemplo, vamos falar aqui, ó, quantas horas você estudava por dia no Umas começo? 3 horas. Sempre foi umas 3 horas. Acho que só quando eu fui demitida lá, que eu fiquei um tempo pós-edital, que eu estudava Peraí que mais. eu acho que bugou ali, ó. Vou fazer de novo. Tá vendo? Agora vai. Bugou o negócio aqui, gente. Vou perguntar de Eu novo preciso para do ficar banheiro claro. Quer ir no banheiro? Mas vamos lá. Quer ir no banheiro? Vai lá. Faz a última pergunta aí. Eu vou, respondo, aí você vai falando. eu vou fazer um discurso com a galera aqui enquanto você vai no banheiro. Não, agora eu quero fazer a pergunta. Ó. Quantas horas você estudava por dia no começo dos seus estudos? 3 horas. 3 horas. E você contava isso. Não, assim, não, nossa. Vou começar a estudar agora? Aí eu parei para tomar café. Não, eu não ficava contando hora líquida de estudo, não. Eu separava 3 horas do meu dia para estudar. Tá. Mas assim, Era isso. nessa época você estudava no formato tradicional. Era praticamente videoaula, Sim. um pouquinho de PDF e tudo mais. E qual que foi seu resultado? Um fiasco, né? 50%, 60%. Depois de quanto tempo estudando 3 horas por dia? Um ano. 1 ano. Beleza. Então, ó, esse daqui é o ponto, isso daqui é o padrão do que acontece com um concurseiro iniciante. E desesperada, achando que não era para mim. Exato. Né? Aí já estava batendo ansiedade, tudo que a gente está falando aqui. Aí depois, quando você virou a chave, né, entendeu que isso daqui não está funcionando, que você tinha que fazer diferente, que aí você começou a ter resultados, você passou em 2 concursos em 6 meses. Quanto tempo você estudava por dia? 3 horas, as mesmas 3 horas. Só que aí em 6 meses eu já consegui aprovação no TRT do Paraná. Aí eu já falei, pô, tô no caminho certo. Mas o que acontece? Nesse 1 ano, eu demorei muito para ver o conteúdo. No primeiro ano, né? Naquele primeiro ano lá que eu estava as 3 horas no formato tradicional. E aí, quando eu comecei a estudar de forma ativa, o mesmo conteúdo que levava 6 meses para ver, eu via em 2 meses, 1 mês. Cheguei a ver em 3 horas, né? Quando foi ficando mais para o final. Não, mas 3 horas você via todo o conteúdo? De constitucional, por exemplo, sim. Ah, de constitucional, de uma matéria. Por exemplo, constitucional, videoaula. Era 6 meses para eu ver todo o conteúdo. Sim, absurdo, né? Tipo, 6 centenas meses. de horas, talvez, né? Para ver todo o conteúdo. Quando eu comecei lá, nesses primeiros 6 meses, eu levava 3 dias. E aí depois foi aprimorando tudo até que eu consegui ver todo o mesmo conteúdo em 3 horas. Sim. Então, assim, são as mesmas 3 horas. O que mudou é o jeito que eu estava estudando. Né? O material, ir atrás, ver o meu edital, que era coisa que eu não via. Ver se aquilo que eu estava estudando, de fato, estava no meu edital. Né? Porque muita coisa que eu estudava nem caía. Sim, muito desperdício. Então, são coisas simples que você fez ali com o ajuste e provavelmente isso te deu confiança, né? Porque a partir do momento que você fez a primeira prova, o primeiro simulado, você percebeu que, nossa, virou a chave, agora tá indo. Tô indo. Fica tudo leve, não fica? Aí você fala, pô, tô no caminho certo. Né? Sim. Não foi uma aprovação com chance de nomeação nem nada. Fiquei lá por baixo da lista, mas já apareceu meu nome ali. Eu já falo, meu Deus, que bom, já é um primeiro passo para quem vinha 1 ano sem resultado nenhum, né? Sim. E uma coisa que eu quero perguntar para você, assim, ó, qual hoje você acha que é um nível ali de acertos em uma prova de tribunal, né, dos maiores concursos aqui, para você conseguir aprovação e nomeação, que é o que Acho realmente que você importa. tem que focar nos 85% por aí. 85%. Sim. E como que você faz para chegar nos 85% na sua visão? A fórmula mais simples e efetiva para chegar nessa pontuação? Conhecendo o seu edital, fazendo questões, esgotando o edital várias vezes, estudando por ciclos, porque aí você vê o que você está errando, faz aquele ajuste e volta. Fazendo o que a gente ensina aqui, né? Sim. Agora, alguns pontos. Você falou, ó, fazendo questões. Só fazer questões ali tipo, vai resolver? Não, você tem que fazer questão, entender por que ela está certa e por que ela está errada. Estudar com as questões, então. E dependendo da matéria, você fazer engenharia reversa, português, né? Principalmente, que é uma matéria que se você for pegar um livro de português, você não vai acabar com ele nunca. Não faz sentido, né? Então, algumas matérias você tem que focar bem na engenharia reversa. Outras você faz as questões ali, estudando com ela, sabendo por que está certo, por que está errado, por que você errou. E material enxuto, comer com farofa, fazer questões todos os dias desde o começo, né? Porque muita pessoa fala assim, Nath,
Mas eu preciso esperar quando? Quando que eu começo a fazer questões? Hoje. Tenho que terminar todo o conteúdo para fazer Não, questões? já faz, entendeu? Já começa fazendo. Português você já viu alguma vez na sua vida. Começa fazendo questões de português. Sim, e até de direito, né? Porque é importante você fazer questões desde o começo, porque você já mapeia ali, você vai tateando e entendendo o que aquela matéria vai cobrar. Isso vai fazer você ter mais velocidade no aprendizado e ter mais confiança naquilo que você está estudando, né? Com certeza. Né? Que aí você começa a ter melhores notas. Sim. E um outro ponto que você falou aqui, que é importante. Você falou, né? Fazer questões, esgotar o edital. Em todas as matérias faz sentido você esgotar o edital? Em todos os concursos ou não? Eu acho que faz, sim. Porque está ali, a matéria está ali, por que você não vai esgotar? Eu acho que não faz sentido. Eu acho que faz. Dependendo da matéria, não. Você está falando, talvez, mas você não está contextualizando isso aqui para técnico? Porque, às vezes, para analista. E vou te dar um exemplo. Analista do TJDFT. Né, que é do TRF, por exemplo, que é um padrão ali, né, que é um conteúdo extenso para a galera formada em Direito. Pô, eles pediram LINDB, Lei de Introdução, Código Civil inteiro, mais um monte de legislação, só um material enxuto, sem desperdício ali para esse edital, daria 1.000 páginas mais ou menos, Então, para uma relevância de que eu fiz, 4%. Então, mas aí que tá, né? Mas isso que eu tô falando. Com a base na minha experiência. Para a maioria dos concursos, beleza, eu acho que sim, até faz sentido você esgotar. Só que aí a gente está falando de fundamento, né? Eu acho que essa questão de esgotar o edital, dependendo do concurso, não faz sentido. Eu nunca fiz nenhum concurso que eu achasse que, não preciso esgotar o edital. Todos os que eu fiz, precisava assim. Talvez assim, esgotar de uma maneira diferente, que nem, português. Como é que você vai esgotar o edital de português? Com questões? Então, aí que tá. Eu acho que entra muito nessa lógica, entendeu? Mas você tem que esgotar o edital. Você tem que ver ali todos os tópicos de português fazendo questões. Não, é que quando você tem um volume muito grande de questões, né? E aí que eu acho que está o ponto, sabe? Quando o material é muito grande, é muito conteúdo a ser estudado, ou até quando ele também é muito profundo, vem muita doutrina, sabe? Um conteúdo que você não consegue controlar, jurisprudência e tudo mais, não dá para ter a ilusão que você vai ter controle, sabe? Acho que esse que é o ponto. Não faz sentido você esgotar, por exemplo, direito civil nesse concurso que eu falei, porque ele tem uma relevância muito pequena. Se você quiser esgotar esse conteúdo, você vai perder muito ali nas matérias que são mais relevantes. Então tem que ter esse equilíbrio, sabe? Quando a gente fala aqui de um concurso normalmente de nível médio, sabe, de Tribunal de Justiça ou até de técnico de Tribunal Federal, beleza, acho que na maioria dos concursos faz muito sentido você esgotar, até principalmente se você tiver um planejamento mais sólido para você se precaver, pegar aquilo que normalmente não é cobrado. Só que assim, para o iniciante, entenda isso. Em algumas matérias, dependendo do seu concurso, você vai ter que adaptar. Se você for estudar, sei lá, para um concurso de delegado, de magistrado, muda de figura também. Então a gente tem. Que eu nunca fiz, sim, mas até para analista. Para analista também eu acho que dependendo da matéria você tem que fugir. E em alguns pontos até da matéria, né, um regimento interno, você não vai conseguir estudar só por questões, porque não tem tantas questões assim, tá? Ó, nesse momento aqui, ó, a vida real, que eu não consigo mostrar, mas a Natasha nesse momento está indo ao banheiro, tá? E eu vou continuar com vocês aqui enrolando enquanto ela vai no banheiro. E um fator que eu acho que é muito importante também é assim, até 85%, né, 80% tal, você consegue, na maioria das matérias, dominar todo o conteúdo, praticamente todo o conteúdo, só estudando por questões. Principalmente nas matérias clássicas, né? Português, informática, todos os concursos praticamente têm muitas questões, né, dessas matérias, então você tem um banco muito grande de questões, direito constitucional, administrativo, civil, processo civil. Nessas matérias, se você tiver um volume muito forte de estudo por questões, focar só naquilo que mais cai, você aprende a regra de Pareto, cara, que é a regra 80-20. Se você dominar só esses pontos, que são os mais recorrentes em provas, você já vai conseguir chegar ali a 80% pelo menos de acertos. Então, isso daqui é o grande atalho para você chegar em uma nota competitiva. Pô, a gente está falando aqui, 85% de acertos, você já está brigando pela nomeação, que é o que importa. Então, como que você consegue um atalho? Estudando por questões, priorizando o estudo por questões. Então, na dúvida, o iniciante quer chegar rapidamente ali a um nível alto de acertos, então entenda a importância de estudar por questões desde o primeiro dia. E aí você precisa só aprender a técnica de estudar com as melhores questões. Por exemplo, você vai fazer um concurso de tribunal, da FCC, de nível médio, ou de nível superior, tenta achar as questões que serão mais parecidas ali com o que você vai enfrentar.
E, rapaz, ó, fiz um discurso aqui que deu tempo até da Natasha. Voltei. Gente, Da Natasha senão fazer fica um aqui, xixi. Eu vou ficar sem condições, fico aqui. Com vontade de fazer xixi, eu já tava assim, ó. A bichinha tá desesperada aqui. Tá, agora eu quero ver como é que tá o raciocínio depois de esvaziar a bexiga. Falei pra caramba aqui, hein? Nossa senhora, ó. Falei tudo sobre questões. Então, quantos por cento para chegar? Competitivo? Você falou? 85. 85. E o atalho? Tudo aquilo que eu já fazia anteriormente. Não, mas estudar por questões eu acho que é o grande pilar, né? Estudar por questões, o ciclo de estudo, porque ler o edital, aquelas coisas básicas que a gente ensina muito aqui, para você ver o perfil da prova. Sim. Né? E tudo você descobre isso, na verdade, né? Fazendo questões. Então tem que fazer as questões, né? A gente, claro, no Bitolei, né, na aprovação ágil, a gente faz análise de Todos edital, os dias, desde o começo. A gente dá esse atalho, assim, né, de mapear tudo que a pessoa precisa fazer. Filtros perfeitos, tudo, Só né? que tem que ter atitude nos estudos, né? Que é o que a gente sempre fala. Então você tem que praticar aquilo também e você vai perceber esse padrão. Sim. E, inclusive, agora eu quero fazer uma pergunta para você, ó. A gente já conversou aqui, né, no Bitolei, na aprovação ágil, assim, com centenas de pessoas, né, até de fazer live e tudo mais, às vezes fora, nos bastidores. Você percebe um padrão nas pessoas que têm resultados acima da média? Quais são esses padrões, sabe, em concurso? Até pensando nas pessoas que convivem com você lá no tribunal. Acho que elas começam a se tornar independentes nos estudos, sabe? Ter autonomia nos estudos. Isso é muito importante. Então, elas sabem o que elas estão fazendo ali, elas não estão só seguindo todo mundo. Não, eu sei, o meu concurso é tal, o meu edital é tal, ela sabe o que ela está fazendo. Ela domina fundamentos. E as pessoas ignoram, né? Eu lembro que no começo, muita gente, qual material você usou? Aí você fala, gente, o material é importante, mas não é só ele. Você pode comer 500 vezes o material com farofa, mas se você não tiver os fundamentos, você vai patinar. Sim. Se você não souber na sua prova qual matéria vale mais, se você não souber como que a banca pergunta, né, como que ela cobra o português, por exemplo, então você vai patinar. Você tem que se adaptar, né, ao inimigo que você vai enfrentar, que vai ser a prova do concurso. E como que você se adapta ao inimigo? Conhecendo. Sim. Conhecendo o inimigo. Sim, e um padrão até que eu quero conversar com você, que eu percebo assim, né, até foi muito no podcast, que acho que ficou muito claro assim, que a gente trouxe muita gente que foi aprovada aqui, Sim. né? E o padrão foi assim, ó, em reta final eu fiz milhares de questões. Também. Né? E acho que esse daqui é um padrão. E até perguntaram para mim na mentoria VIP, né? Porque acho que o pessoal do VIP acaba acompanhando muito aqui o que a gente fala nos podcasts, principalmente com a galera que é do VIP, que vem aqui, né, contar história de aprovação e tudo mais. E aí tinha uma menina que perguntou, ela falou, pô, eu vi lá que o pessoal tudo fez 5.000 questões assim na reta final. E eu tô vendo que eu não vou conseguir fazer 5.000 questões na reta final. Isso é um problema? Não é um problema. Mas se você viu que você não está fazendo questão suficiente, dedica mais tempo para a questão. Vai fazer mais questões. Entendeu? Eu lembro que até é um bloqueio dela, que eu lembro muito bem. E assim, você entendeu? A pessoa tá, não vou conseguir. Meu, não acabou ainda. Você ainda tem alguns dias para essa prova. Faz o máximo que você puder. Sim. Essa é a questão. Não, eu não fiquei, eu preciso fazer 5.000 questões. Não, eu fui fazendo. Sim. É que, no final das contas, como eu tinha um site de concursos lá, eu acabei contabilizando, deu 5.000 questões, 5.000 e poucas questões. Não foi 5.000 redondo. Mas a questão é essa. Você está fazendo o máximo de questões que você pode? Se sim, está tudo bem. Ainda que não dê 5.000 questões exatas. É que, às vezes, né, a pessoa olha assim, nossa, 5.000 questões é muita coisa. Normalmente, num pós-edital, a gente tem 100 dias. Mais ou menos isso, né? 100 dias. Cara, são 50 questões por dia. Então, não sabe? É um número possível. Só que, assim, duas coisas, né, que eu falei com essa pessoa. Ela estava ali numa transição, ela começou a ter resultado aplicando o que a gente ensina de engenharia reversa. Ela está estudando para analista, então até entra naquela realidade de, em algumas matérias, perde o controle um pouco, sabe? Tipo, estuda mais por questões, foca naquilo que você tem mais chance, porque ela está numa reta final, é diferente, ela meio que começou agora e já entrou numa reta final, então tem esses fundamentos. E ela veio dessa transição, ela não estava muito acostumada, ela estava com medo de fazer muitas questões. E ela, fazendo as questões mais recentes agora e de analista, né, para analista judiciário, você percebe que as questões hoje estão mais inteligentes, assim, cada vez mais. Às vezes elas cobram ali mais de um tópico do edital. Sabe? Ela pede lei seca, e depois pede súmula, e depois pede uma doutrina em alternativas diferentes. Então, essa pessoa,
Às vezes ela está fazendo uma questão, que ela está fazendo a engenharia reversa, ela está estudando 3 tópicos. Sim. Então, ela não pode se agarrar tanto a um número, sabe? É mais a ação. O principal, eu acho que não é o fato de vocês terem feito ali 5.000 questões. É o fato de vocês centralizarem os estudos nas questões. É isso que eu estou falando. Ela tem que fazer o máximo possível até o dia da prova. Entendeu? É isso. O máximo que ela conseguiu vai ser 1.000. Ok, ela fez o máximo que ela pôde. Entendeu? As pessoas ficam muito, nossa, melindradas. Tipo, tem que estudar quantas horas líquidas? Eu tenho que ver quantas questões exatamente por dia. Não tem, gente. Faça o seu melhor. O seu melhor é 10 questões hoje? Beleza. Tenta o melhor amanhã. É isso. E só toma cuidado, né? Porque ao mesmo tempo em que eu vejo esse padrão, que a pessoa centralizou o estudo em questões e tal, ela estudou por questões e normalmente essas pessoas tiveram já domínio, fundamento, que é o que a gente está falando aqui, para não viajar na maionese e para não ficar se aprofundando demais em todas as questões que faz. Por exemplo, clássico aqui, cara. Né? E você vai ver isso daqui até em material de cursinho. Você vai fazer um concurso para técnico de Tribunal Federal. Beleza. Você olha lá uma questão de mandado de segurança, que é direito constitucional, que está pedindo só o que está no artigo 5º lá da Constituição. Cara, estuda só aquilo. Você não vai entrar na lei de mandado de segurança, você não vai ver a teoria sobre o mandado de segurança. Você tem que ter essa noção para ter um rendimento maior nos estudos. E ter uma noção também, né, de algo que eu quero perguntar para você, Natasha. Pergunte. Você fez a questão, você acertou a questão, você tem um domínio sobre aquele tema. Você vai e estuda o tema de novo? Você volta no seu material e estuda? Ou Depende do momento do estudo. Você está fazendo engenharia reversa? Então, eu volto no material para ver. Você está fazendo só uma bateria de questões? Então, não. Depende do momento do Eu estudo. sempre fiz diferente. Eu sempre olhei assim, tipo, aí vem uma percepção mesmo, acho que é da maturidade, assim. Eu fazia aquele tema, mesmo que eu acertasse, se eu tivesse dúvidas ainda sobre aquele tema, não ficou muito claro, eu voltava para o meu material e estudava. Se eu fizesse aquela questão e, cara, nossa, não, é isso, olho para as alternativas ali, se é por alternativas, né? Falo, não é isso, dúvida. Não tenho dúvida, esquece, não vou voltar. Vou procurar outra coisa ali que eu tenho erro para sair da zona de conforto. Como eu usava, às vezes, a hora do almoço, tudo, não dava para ficar fazendo engenharia reversa. Então, eu ia fazendo questões assim, tipo, só fiz, dá uma olhada por que tá certo e passa para o próximo. Então, depende do momento, eu diria. E agora, falando assim, né, sobre a mudança, né? Claro que você mudou o seu método de estudos, você ficou 1 ano estudando formato tradicional, metade ali, 50% de acertos. E aí você mudou o formato, começou a evitar desperdício, fazer tudo que a gente fala aqui, você teve resultado. Mas foi só isso? Você percebeu você fez algum ajuste diferente na sua rotina? Como que era a sua rotina nessa época que você começou a passar? Era igual, Gu. Eu não fiz nada assim de diferente. Era a mesma quantidade de horas. Mudou mesmo o que eu estava estudando, né? O que eu estava fazendo para estudar. Eu não estava mais no estudo passivo, agora estava no estudo ativo. Então, eu fazia questões, eu lia o meu material, eu grifava o meu material. Foi isso que mudou. Mas de rotina mesmo, era o mesmo tempo que eu ficava. E você lembra, assim, quando a gente trocou ideia, né? E eu falei, pô, você precisa só estudar por questões. Você lembra, você conseguiu ir direto para as questões? Porque isso daqui é um grande medo da galera ainda. Ou você primeiro falou assim, não, eu vou dar uma lida aqui em todo o conteúdo para depois fazer questões. Como eu já tinha visto 1 ano, né, de conteúdo, eu fui. Eu não fiquei, tipo, tem que ver alguma coisa antes. Não, eu já fui direto. Não tem nada aqui que eu não vá saber, né? E outra, a gente não pode ficar se escondendo atrás disso, senão você nunca vai fazer questões, porque sempre vai ter alguma coisa que você não sabe. Né? Eu acho isso. Legal. E o cronograma, você não mudou absolutamente nada? Ou você continuou? Porque você não era meio que obrigada a se adaptar ao cronograma do cursinho? Então, mas é o que eu tô falando. Tipo, da minha rotina eu não mudei nada. A minha rotina continuava a mesma, estudava a mesma quantidade de horas. O que eu mudei foi como eu estudava. Foi a divisão também do cronograma. Então, como você sentiu uma diferença muito grande, né? Porque a gente sempre fala, né? A gente monta os cronogramas aqui olhando para o que aconteceu na última prova. Sei lá, às vezes, tipo, raciocínio lógico-matemático, que a gente colocou aqui. É 4% normalmente num tribunal federal. Sim, aí eu estudava menos tempo, tipo, 40 minutos na semana essa matéria, sabe? Sim. Então, eu comecei a fazer essa divisão. Mas a rotina mesma, era sentar para estudar 3 horas. A diferença estava em como eu estudava, né? E no pré-edital e no pós-edital, você estudava diferente? No pós-edital, eu fiz muito mais questões. Estudei mais horas, consegui estudar mais horas. Eu acho que chegava a estudar 6, 8 horas nos últimos 15 dias.
E é uma rotina que você não aguenta levar por muito tempo. Então, para um pós-edital, assim, para uma reta final, até vai, mas depois isso você não consegue sustentar. Quantas horas você chegou a longo estudar prazo. numa reta final? Umas 8 horas. Umas 6, 8 Que horas. é muito, muito Mas, puxado pro gente, estudativo, né? não Muito é horas puxado. líquidas, tá? É hora que, tipo, comecei a estudar de manhã, terminei no final do dia. Nunca contei hora líquida, nunca. Então, foi o que eu fiz de diferente, assim, sabe? Foi mais intenso. Então, eu tentava esgotar o material mais rápido possível, né? Para repetir mais vezes o conteúdo. Essa foi a diferença da reta final para o outro. Eu também tentava ir rápido no pré-edital. Mas, quando saiu o edital, você, não sei, aquela urgência. Falando, meu Deus, é agora ou nunca. Então, eu vou fazer o máximo que eu conseguir. Tanto que eu fiz as 5.000 questões, um pouquinho mais. E eu lembro bem, né, que nessa reta final você foi demitida, não foi? Então, aí Então, eu falei, por meu isso Deus que, na do verdade, céu. você conseguiu aumentar muito sua carga horária. Senão você provavelmente não ia E aumentar eu falei tanto, assim, né? meu Deus, fui demitida, é agora, tem que passar nesse, é esse que eu vou passar. E aí foi isso. Sim. E assim, né, no pré-edital, normalmente você tem mais tempo. Isso. Sabe? Não no dia, né, de estudo, né? Porque você aumentou a carga horária lá na Sim. reta final, beleza. Mas tem alguma coisa que você fazia diferente, assim, quando você tinha mais tempo? Sabe? Tipo, a prova estava incerta, não tinha uma data de prova marcada. Tinha alguma coisa que você fazia diferente, às vezes, de se aprofundar em um ponto que você tinha mais dúvida? Aprofundar, assim, tipo, pesquisar um pouco mais sobre aquilo que eu fiquei com dúvida, sabe? Que numa reta final, não dá para ficar parando para ver as coisas. Né? Então, não aprofundar o conhecimento na matéria, mas, tipo, esclarecer alguma coisa que estava na minha cabeça, assim, que eu poderia tomar um pouquinho de tempo no meu estudo. Então, acho que é isso. Ó, e pensando você mudou de forma muito brusca, né? O seu formato de estudo e tudo mais. Provavelmente deve ter tido algum trauma ali, sabe? Tipo, você sentiu alguma dificuldade em alguns pontos desse Sim. ajuste. Tanto que, meu, eu tinha muito sono, porque aí você começa a ler lei. Nossa, é uma chatice. É. E você não estava acostumado. Isso é um absurdo, né? Porque é o que mais cai e você não estava acostumado a ler. Pois é. Né? E aí, o que acontece? Você dá sono, você não quer ler, você tem que condicionar seu cérebro a fazer uma atividade nova. Então, assim, teve essa dificuldade, né? Tanto que quando eu me acostumei a ler, eu comecei a ler mais rápido, né? E quanto tempo demorou para você se acostumar? Você tem uma noção assim? Mulher, não sei. Eu sei que eu fui indo, fui fazendo o que precisava fazer, fui lendo. Dava sono, lavava o rosto e voltava para ler. Ou, às vezes, dormia mesmo um pouco e acordava e ia ler. Né? E, assim, a primeira prova que você fez depois de mudar esse formato foi quanto tempo depois? Você lembra mais ou menos? Acho que uns 6 meses. 6 meses. E naquele momento você já estava mais confortável? Já. Você se lembra? Já. Então foram menos de 6 meses para você se adaptar e ficar confortável. Sim. Porque isso daqui é um grande trauma para a galera, né? Eu percebo assim, o que a gente propõe às vezes é uma ruptura, né? E eu não fiquei formato, anotando tanto detalhe assim, porque o que eu me preocupava eu quero passar, não interessa quanto tempo eu vou demorar. Então, eu não falei, nossa, deixa eu ver quanto tempo eu demorei para conseguir ler o negócio sem ter dificuldade. Não fiquei com isso na cabeça. Então, eu só fui fazendo o que precisava ser feito. E aí eu lembro que quando chegou a prova do Paraná, que eu fui bem, eu já estava bem adaptada, né? E ó que na prova do Paraná você passou por um trauma bem antes da prova, que foi aquele voo que arremeteu, não foi? Foi. Foi do Paraná? Foi. Não, foi de Santa Catarina. Eu tinha fazendo tanta prova que eu já nem sei. que eu lembro que teve uma história, né? Lembra que seu voo sumiu do mapa? Eu fiquei preocupado, tava chovendo e tal. Não aterrissou, não pousou. Ele voltou para Curitiba, esse voo. Isso. Você ia fazer a prova em Santa Catarina. Acho que esse foi antes. Foi não antes. Sei. Foi alguma prova que você foi fazer em Santa Catarina que ele arremeteu e voltou para Curitiba porque não dava para pousar. Foi de ônibus até. Porque tava chuva, enfim. Sim. E assim, ó, agora eu quero... Mas eu fiz muito TRT. Isso as pessoas me perguntam muito. Nossa, Nath, quantas provas você fez até passar? Eu falei, gente, fiz todas. Todas que eu podia fazer, eu fiz. Quantas? Você lembra quantas provas você fez antes de ser aprovada? Eu fiz TRT da Bahia, eu fiz TRT de Pernambuco, eu fiz TST, eu fiz TRT Santa Catarina, TRT Paraná, eu fiz... Qual mais? São Paulo, Campinas... Ou 7? Eu acho que bateu então com o que a Márcia Sensitiva falou naquele vídeo, hein? Nossa, você viu? Ela falou que tem que fazer 8 até ser aprovado. Ela não precisa estudar. Ela falou que é só fazer 8. Você tem que fazer 8 concursos para passar. E você, ó, eu acho que ela viu o seu caso, Natasha. Eu acho que eu vou chamar a Márcia. Mas eu fiz 7. Então, mas no 8º você passou.
Não, o TRT15 já está nessa conta. Ah, já tá. Então a Márcia Sensitiva, Tem uma péssima notícia. você falhou. Você falhou, não é assim que funciona. Acho que tem que estudar menos e melhor, tem que fazer um monte de coisa. Não é só fazer 8 concursos, Então, não. e você viu que a hora que a menina fala que ela quer passar para analista de tribunais, ela fala, só isso? Ela falou assim, não, eu lembro da menina que ela falou, eu sou formada em Direito, nunca atuei, não quero atuar. E ela até perguntou, mas você não tirou a AB? Ela falou, não quero atuar. Aí você quer fazer o quê? Quero fazer concurso para analista de tribunal. Ela, só isso? Só isso. Só isso. Ela falou, não, você tem que fazer 8 concursos para passar. Né? Já era. Tá parecendo os cursinhos, né? Tem que estudar 2 anos e fazer 8 concursos para passar. Ai, meu Deus. E agora, rápida aqui, ó. Acho que talvez a questão final aqui do nosso podcast. Pensando em tudo que você fez. Me fala assim, ó, 2 fatores que fizeram total diferença, assim, que fizeram você virar a chave para você virar ali uma concurseira competitiva, ser aprovada e nomeada. Estudativo. Ter essa autonomia para conhecer o meu inimigo. Né? Então, o estudo ativo foi uma diferença valiosíssima. E o edital, para poder fazer esses ajustes, que nem você falou. Quantidade de matérias, o que vai me dar meu ponto, como que eu vou montar meu cronograma, né? O que vai me trazer mais pontos na prova. E agora, só explicando aqui, ó, estudativo. O que é exatamente o estudativo para quem está vendo agora? É você ler, você aprender por conta própria, você pesquisar, né? Não é você só sentar lá e o que o professor fala hoje? Ah, tá bom, vai falar isso? Então, eu vou só ficar no passivo aqui assistindo. Não, estudativo é você, não, deixa eu ver aqui, quais tópicos que eu tenho que ver hoje, vai lá no seu material, olha, lê. Tá com dúvida? Você mesmo pesquisa, né? Google. Vai fazer questões. O Google ajuda muito, né? Só Não pesquisar no questões. Google. É porque é mais trabalhoso, é mais difícil, é mais chato, né? Só que você aprende mais, né? Exatamente. Exato. E agora, sobre análise do edital, é realmente fazer essa análise e personalizar seus estudos. Sim. Né? Você parar de seguir o que todo mundo faz porque é cômodo e começar a focar naquilo que você tem mais dificuldade, provavelmente. No que pode te dar mais ponto, qual matéria vai me dar mais ponto, onde eu tenho que focar minha energia. Né? Eu não vou estudar igual raciocínio lógico e a parte de direito. Né? Sim. Então, isso é muito importante. Né? Por exemplo, videoaula, uma coisa que você começou a fugir depois de um tempo. Não foi a videoaula? Só que assim, em raciocínio lógico matemática, talvez você precise de videoaula, sabe? Então, sim, são realidades diferentes, matérias diferentes, e você precisa entender como fazer esse ajuste. Vou atender o telefone. Agora eu vou atender o telefone. Autoriza, porque a... Alô? Oi, Gustavo, bom dia. Aqui da portaria para poder autorizar a manicure, Fernanda. Pode autorizar, por favor. Obrigada. Tá bom, obrigado. Tchau. Precisamos ir embora. Quem sabe faz ao vivo. A gente está falando aqui com a galera do condomínio, chegando aqui. Ó. E, bom, pessoal, acho que é isso, né? Por hoje é só, mas a gente grava mais. A Natasha precisa fazer as coisas dela e buscar o Pedro na escola. Buscar o Pedro na escola. E tenho certeza que você ajudou bastante gente aqui contando as suas histórias. E eu quero saber de vocês, gente. Deixa sua curtida aqui se você não deixou ainda. Não se esqueça de deixar a curtida. Deixa a descurtida se você não gostar, não tem problema. Comenta aqui o que você não gostou do vídeo. Comenta o que você quer ver também, o que você gostaria de saber. Se inscreve. Aqui é um canal de podcast, né? Nós temos trazido várias pessoas aqui que manjam muito de concurso, pessoas que podem ajudar vocês, aprovados. Então, a gente quer, inclusive, sugestões de vocês, de pessoas que a gente pode chamar, pode mandar aqui nos comentários. E de tempos em tempos a gente grava junto aqui para ajudar vocês nas principais dificuldades. A gente recebe muita dúvida no Instagram, por aqui também. Aí a gente vai mapeando isso para trocar ideia com vocês, porque a ideia é mostrar o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, para que vocês tenham mais facilidade. E fica um convite também, né, Moura, para eles baixarem o aplicativo da Aprovação Ágil. Né? Porque tem muito conteúdo legal para vocês lá. A gente sempre libera alguns conteúdos grátis também, né? E dá uma olhadinha também no canal, além de deixar a sua inscrição aqui, né? De ativar o sininho, olhar o canal do Bitolei, tá bom? Porque os principais cortes aqui a gente põe no nosso canal principal ainda de concursos, que é o Bitolei. Fechado? Quer deixar algum recado para a galera, Maria? É isso, só um beijo, espero que vocês tenham gostado e deixem aí suas sugestões para os próximos podcasts. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço para vocês, até a próxima e tchau. Você encerra lá, mano? Aqui é tudo improvisado, gente. Improvisado, mas com qualidade.